Sejam muito bem-vindos à 12ª aula de conversores estáticos de potência para acionamento de máquinas elétricas. Hoje a gente vai ver análise de operação em regime permanente da máquina de indução trifásica. Bom, a gente viu lá na aula 4 que para condições balanceadas nós conseguimos obter essa expressão aqui, tá? Onde a gente tem dois vetores defasados 90 graus entre si. Na verdade são dois fasores aqui defasados 90 graus entre si, e que se a nossa conversão, lá, utilizando aquela matriz KS, estiver na mesma frequência da frequência que está alimentando a máquina de indução, a gente viu que os eixos D e Q eles serão constantes, tá? Agora, se por exemplo a nossa frequência ou θ, né, da matriz KS, ela for diferente do θ da tensão que está alimentando a nossa máquina, a gente verifica que D e Q eles são senoidais, né? A gente fez até algumas simulações, tá? Eu acho que nesse momento vale a pena a gente pegar alguns slides lá da aula 4 e rever algumas expressões, tá? Para que a gente possa identificar exatamente o que é regime permanente, tá? A gente já viu isso, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar um pouco. Então, para isso eu vou apresentar aqui alguns slides da aula 4 novamente, tá? Eles se encontram aqui, ó. Então, esses aqui são os slides da aula 4. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu verificar a partir desse slide, tá? Desse slide aqui, slide 25. Então, vamos ver, ó. Se eu faço uma transformação de um conjunto de variáveis balanceadas, tá? Utilizando aquela matriz KS, o que vai acontecer, ó? Veja que aqui essa aqui é a tensão, por exemplo, que está alimentando a máquina, né? A tensão trifásica defasada 120 graus. Esse θ EF, na verdade, ele é alguma coisa desse tipo, né? Ômega EF, ou ômega E, né? Como queiram, mais um θ EF, que é a condição inicial, né? Que é o nosso θ0, a defasagem inicial, tá? Certo? Então, essa aqui é o nosso, esse aqui seria o θ, esse aqui seria o θ, podemos chamar aqui de θE, tá? Mas veja que esse θEF ele pode ter uma defasagem aqui também, tá? Então, aqui não é só a defasagem, ele tem a questão do tempo aqui e a defasagem, tá? Certo? Então, ó, quando a gente faz a transformação de ABC para DQO, ou para QDO, a gente obtém, então, essa expressão aqui, ó. Tá? Então, nós, no eixo Q, vai ficar com raiz de 2F vezes cosseno de θ EF menos θ. Aqui talvez valha a pena a gente até frisar mais uma coisinha aqui, ó, que θ EF é aquilo que está ali em cima, então nós teríamos algo assim, ó. Bom, θF já está ali, né? Então vamos deixar assim. Agora a gente pode escrever θ também, né? Então θ também vai ser, ó, ômega T mais θ, para uma condição zero, condição inicial, né? E se eu faço agora θ EF menos θ, aí veja que o que a gente vai obter? Nós vamos obter o seguinte: nós vamos obter ômega EF menos ômega vezes T, porque eu pego esse aqui, subtraio desse aqui, né? E mais θ EF de zero e aqui menos θ de zero, tá? Então veja que a gente tem essas duas partes aqui, tá?
Eu vou botar aqui embaixo para melhorar um pouco a visualização. Ok, então nós vamos ter essa expressão ali. Então, se eu fosse, por exemplo, escrever esse ângulo aqui no formato fasorial, a gente já vai apresentar ali, mas ele ficaria, ó, veja que isso aqui é um ângulo, né? Isso aqui é um ângulo, tá? É como se fosse θ, como se fosse qualquer ângulo. Então, se eu fosse escrever no formato fasorial, eu teria alguma coisa do tipo assim, ó, um e elevado a EF menos ômega vezes t, e que multiplica também um e θ e f de 0 menos θ de 0. Isso aqui na verdade ainda tem um j aqui, né? Certo? Mas claro, como está apresentada essa expressão aqui embaixo, se eu quero exatamente essa expressão aqui embaixo, eu teria que fazer, obviamente, a parte real aqui, né? Eu teria que botar aqui uma parte real, onde eu teria a representação apenas do cosseno, né? Tá? Que a gente sabe, né, que o e elevado a jθ seria, por exemplo, o cosseno de θ mais jseno de θ, né? Como eu tenho aqui nessa expressão aqui embaixo cosseno, então eu teria que pegar apenas a parte real, né? Certo? A gente vai representar ali depois no próximo slide, tá? Apenas para demonstrar que isso aqui é verdade, que essa transformação dessa expressão aqui multiplicada por uma matriz KS dá isso aqui. A gente pode dar uma olhadinha no Mathcad, acho que já tem pronto isso. Então veja, ela está aqui, ó. Essa aqui é a nossa matriz KS, e digamos que eu vou fazer essa transformada utilizando um θ qualquer, tá? Um arbitrário. Olha, eu vou pegar aquelas três formas de ondas aqui, a defasagem de 120 graus, né? Ó, veja, está exatamente igual ao que nós tínhamos. Onde é que ela está? Aqui, né? Ó, verifique que essa forma de onda aqui é essa aqui, eu digo, as expressões, essas que estão aqui são essas aqui. Então, quando eu faço a transformada, que é multiplicar essa matriz por essa, eu vou apagar aqui, eu vou fazer de novo, né? Vou pedir para ele simplificar isso aqui. E verifique que eu tenho aqui, ó, acho que vale a pena a gente frisar um detalhe aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, essa primeira aqui, f de QS, né? Aí tem, ó, raiz de 2, fs vezes cosseno de θ menos θf. Ah, por que aqui está invertido? Porque tanto faz, tá? Cosseno de um valor positivo ou negativo, a resposta é a mesma. Então eu posso escrever nesse formato, tá? Não tem problema. Pode fazer cosseno de 30 e cosseno de menos 30, vai dar raiz de 3 sobre 2 positivo em ambos os casos. Agora aqui na segunda linha, ó, veja que o seno já não acontece isso, né? Seno é uma função ímpar. Então se eu inverto o sinal aqui do argumento, tem que botar um sinalzinho de menos aqui fora. É por isso que ficou aqui no slide menos raiz de 2 é seno de θef menos θ, tá? E a componente zero, ela vai ficar zero porque é um sistema balanceado. A gente de fato obtém essa expressão. Então vamos dar continuidade. Tá, então agora é o seguinte, ó, quando eu tenho o ômega igual ao ômega e, ou ômega ef, né, como queiram, o que vai acontecer? Isto é, o nosso sistema ele vai estar girando com velocidade síncrona, tá? Quando eu boto então a minha transformada com a mesma frequência do meu sistema, ou das tensões que estão alimentando essa máquina de indução trifásica, nós teremos um sistema que está girando em velocidade síncrona. E o que isso vai me proporcionar como resposta aqui nos eixos Q e D?
nós teremos valor constante. Então, isso é fácil de observar, ó. Se a gente pegar essa análise que eu mostrei aqui para vocês, ó. Deixa eu apagar toda essa parte aqui. Vou mostrar apenas as expressões. Então, essa expressão que eu estou mostrando aqui para vocês, vou botar ela aqui em cima. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é o nosso θ EF menos θ, certo? É aqui, nós acabamos de demonstrar isso. Bom, se essa frequência aqui ela é igual a essa aqui, eu botei aqui ômega-e, mas ômega-e ou ômega-f, tanto faz, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, ômega-f igual a ômega, né? Que eles estão aí meio transformada, eu fiz esse θ aqui ser igual à frequência. Então, esse termo aqui vai ser igual a zero, tá? E ele é o único termo que tem a componente do tempo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a nossa resposta aqui ela vai ser uma constante, porque veja, ó, esse θ EF de 0 menos θ E de 0, isso aqui na verdade é o que? Esses dois valores são constantes, tá? Aí que eu posso, por exemplo, botar o valor que eu quiser, tá? Então, mas veja, independente do valor que eu coloque aqui, Fq e Fds serão constantes, porque não tem componente do tempo aqui, tá? Isso aqui não é o fazor, isso aqui é a expressão mesmo. Então, independente do valor que eu boto, se ele estiver em frequência, com a mesma frequência transformada, então Fq e Fds, eles serão constantes. Tá? Só que eu ainda posso fazer o seguinte, eu ainda posso fazer com que Fqs seja igual a FAS, tá? Para que eu tenha isso, a gente já vai ver a seguir, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer com que essa componente de θ, ou digamos, melhor ainda, essa componente de θ fosse igual a zero, tá? Então, se ela está em fase com a componente de FAS. Daí a gente, além disso, além de ser um valor constante, eu ainda consigo obter um valor que Fqs vai ser igual ao valor de pico da tensão de fase do meu sistema trifásico, tá? A tensão de fase A, né? Tá? Então, eu ainda consigo obter, além de ser constante, eu consigo fazer com que esse Fqs tenha o mesmo valor de pico da função, da forma de onda FAS, tá? A gente vai ver isso agora. Ó, então, em regime permanente, que é a análise que a gente está fazendo, o que a gente pode avaliar aqui, ó? A gente vai pegar essa expressão, a fase A, tá? Raiz 2 Fs e esse cosseno de ômega E, como eu tinha demonstrado anteriormente, e mais θ EF, esse aqui igual a zero. Ó, se eu escrever no formato fasorial, ó, daí eu vou dividir aqui uma parte que tem o tempo, variando o tempo, e outra que não tem, ó, que é constante, que essa aqui é a amplitude do fasor. Se eu pegar a parte real dessa expressão, eu obtenho essa aqui ao lado. Posso fazer a mesma coisa com as outras fases, certo? Então é o seguinte, ó, vamos colocar assim, ó, vamos agora fazer a transformada dessas três expressões aqui. O que eu obtenho na transformada? A gente verificou que quando eu tenho a transformada, o meu Fqs, como é que ele ficaria? Ele ficaria raiz de 2 Fs de cosseno de quem? De θ EF menos θ. Veja que o θ EF, ele não é apenas um θ, né? O θ EF a gente mostrou, né? O θ EF era o ômega E T mais um θ EF de zero, tá? Assim como o θ, né? θ é ômega T mais um θ de zero, que é isso que está representado aqui. Daí quando eu subtraio um do outro, eu vou ter essa expressão aqui, tá? Isso para um referencial arbitrário, né? θ é um referencial arbitrário, tá? A mesma coisa, eu posso fazer aqui, ó, transformar no formato fasorial e pegar só a parte real. Essa aqui é uma igualdade, né? Bom, com ds também funciona, faço da mesma forma. E agora é o seguinte, ó, vamos pegar os dois fasores, tá? Eu vou escrever aqui ao lado.
Eu vou pegar, por exemplo, o valor de pico do fasor FAS. Ele escreve aqui com tio, né? Tá aqui, ó, raiz de 2 FS vezes E J θ EF de 0. Só o fasor, só o valor de pico, tá? Aí nós temos isso aqui. E agora eu vou pegar o valor de FQS, só o fasor também, só a amplitude, né? Que vai ser, ó, raiz de 2 FS de E, ó, olhando aqui, olhando essa parte aqui de baixo, ó, E J de θ EF. Deixa eu melhorar isso aqui, tá muito feio. θ EF de 0 desculpa, menos θ de 0. O θ de 0 não significa que θ de 0 é 0, tá? Ele é um valor arbitrário. Ele só está dizendo que é θ de 0, que é a condição inicial, né? Tá? Agora é o seguinte, o que eu tenho que fazer para essa FAS ficar igual a FQS, tá? O que eu tenho que fazer? Qual é a condição para que FAS seja igual a FQS? Tá, esse aqui é só o fasor, né? Deixa eu apagar esse aqui, tá? Esse aqui é só a amplitude do fasor. Bom, é fácil, né? Ó, veja, isso aqui, essa parte aqui da amplitude aqui, ela é igual, né? É essa aqui. Isso aqui, ele é igual, só tem um detalhe, né? Isso aqui vai ficar igual a isso quando esse θ de 0 for igual a 0. Tá? Então, se, por exemplo, na transformada, eu boto θ de 0 igual a 0, o que eu tenho é que a fase VAS, né, ela vai ser igual a VQS, tá? Tá certo? Então, se eu tenho a fase VAS igual a VQS, eu vou ter, então, um valor que ele que ele tem a mesma amplitude, tá? E a gente sabe também, né, que aqui nos slides é demonstrado, né, que é o que está apresentado aqui, tá? Então, se as frequências, mesmo as frequências sendo diferentes, tá? Se eu faço o θ0 aqui igual a 0, a gente vai ter que FAS vai ser igual a VQS, tá? Isso aqui é o fasor, né? Amplitude, tá? Porque, por exemplo, se as frequências não são iguais, naturalmente que nós teremos formas de ondas senoidais, tá? Eles não estão em velocidade síncrona. Mas isso não significa que a amplitude não será igual, tá? Então aqui a amplitude será igual, tá? Então é isso que a gente faz. Se a gente botar o θ0 igual a 0, a gente vai ter uma amplitude que vai ter, a amplitude VAS vai ser igual a VQS, tá? Bom, aqui tem mais algumas relações que demonstram essa expressão aqui embaixo, mas isso aqui a gente já verificou, né? Tá? Daqui a gente pode escrever isso seguinte também, né? A gente pode dizer que FQS vai ser igual a JFDS, tá? Tudo a amplitude no caso, né? Tá? Então é uma forma de onda, é o mesmo vetor, só com uma defasagem de 90 graus. Bom, agora sim a gente pode voltar lá para a nossa aula. A continuidade, considerando então em regime permanente, a gente tem essa expressãozinha aqui, né? Acabei de demonstrar isso. Aí se a gente faz então θ0 igual a 0, a gente ainda obtém que a amplitude de FQS vai ser igual à amplitude de FAS, tá? Bom, da mesma forma, essa mesma análise vale para o rotor, né? Que a gente está analisando o estator, então a mesma coisa vale para o rotor, tá? Então o FQR também vai ser igual ao FAR, tá? Bom, o que a gente pode fazer então? Olha só, quem é o nosso S aqui? Veja que o S, normalmente ele é o que? S, que é a transformada do lado do Laplace, né? Vai ser igual a J ômega, tá? Agora, quem é o nosso ômega naquela análise que a gente fez anteriormente, tá? Se vocês verificarem, quando eu tenho, por exemplo, uma transformada, eu vou pegar com um eixo arbitrário, tá? Olha só, se eu pego uma transformada com eixo arbitrário, por exemplo, dessa expressão aqui, quem é o meu ômega aqui, O meu ômega, se vocês verificarem, vai ser quem é o meu S, na verdade, né?
que é a transformada Laplace lá, vai ser J vezes ômega E menos ômega. Tá certo? Então não é mais só, o S aqui não vai ser apenas J ômega. Veja que aqui, ó, na transformada, isso aqui acaba, o S vai acabar se transformando em J vezes ômega E menos ômega. Tá? Então, quando a gente faz a transformada Laplace, por exemplo, as derivadas, o que acontece é que essa expressão, que é a expressão da tensão VQS, tá, que a gente determinou na aula passada, como é que ela vai ficar? Agora pegando só em formato fasorial. Eu vou transformar essa derivada, se fosse só ômega, seria J ômega, né? Mas como agora a nossa frequência é J ômega E menos ômega, que a gente está trabalhando aqui no eixo Q, daí a gente tem que pegar nós temos que pegar as nossas referências de tudo para o eixo Q, daí veja que aqui no eixo Q o nosso S vai ser J ômega E menos ômega, né? Isso aqui em regime permanente, né? Aí eu vou fazer essa substituição quando eu for fazer a transformada Laplace aqui, ó, da seguinte forma: eu vou pegar essa derivada e vou trocar para J ômega E menos ômega. Eu vejo que o ômega B continua aqui embaixo. A única transformação que eu fiz foi essa. E aqui eu boto já os valores dos fasores, tá? Então aqui vai ficar o VQS, o IQS continua IQS e ômega sobre ômega B continua aqui, ó. Esse aqui é o fluxo, né, fluxo ds continua o fluxo ds. A única coisa aqui que mudou foi a derivada, tá? Daí a gente trocou para tudo por o domínio da frequência, né? A mesma coisa a gente faz daí para o VQR, tá? Isso aqui então é a tensão VQS lá no estator e essa aqui é a tensão VQR lá no rotor. Então, a gente faz a mesma coisa. Veja que aqui, ó, nós não temos uma derivada aqui, mas nós temos a derivada mais aqui à direita, tá? Então, quando eu substituo a derivada por J ômega E menos ômega, eu acabo obtendo essa expressão aqui, ó. Eu só apenas substituir essa expressão, tá? Não mudou nada, né? Bom, e substituindo então essa relação que nós acabamos de demonstrar, deixa eu escrever aqui do lado para a gente ficar com ela aqui, ó, FDS, então vai ser igual a JFQS, e aqui também, ó, FQR igual ao FR, tudo referenciado ao estator. Esse F é um valor, tá? É um fasor, mas pode ser corrente, tensão, tá? Então, se eu pegar aquela expressão que nós tínhamos anteriormente, né, que é a tensão VQS, que eu acabei de determinar ela, já com a transformada Laplace, né, domínio da frequência, e substituir, agora considerando aqui esse fluxo ds, veja o que nós vamos obter, ó. Deixa eu escrever aqui ao lado. Ó, eu vou escrever só isso aqui, ó, lambda sobre lambda b, um fluxo ds, mais, eu vou botar aqui, ó, j ômega e sobre ômega b, vezes o fluxo qs, e menos j ômega sobre ômega b, vezes o fluxo qs. O que a gente observa aqui? A gente pode observar que esse termo aqui, ó, se eu pegar essa expressão aqui em cima, ó, onde eu estou apontando, eu posso escrever, né, baseado nessa expressão, que o fluxo ds ele vai ser igual também a j fluxo qs. Ele é igual, baseado nessa expressão aqui em cima, né? Então, verifique que essa componente aqui, ó, ela é exatamente igual a essa. Então, na verdade, o que acontece é que elas se cancelam. Eu vou ficar apenas com essa aqui, tá? Então, é o que é apresentado aqui, ó. Então, essa expressão ela acaba se transformando nessa expressão mais simples, tá?
Vamos agora, isso aqui em regime permanente, tá? Vamos agora observar o que acontece com a outra expressão, que é a tensão lá no rotor, lá na componente QR. Se eu for apresentar essa expressão, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, a gente pode pegar e fazer essas multiplicações. Deixa eu fazer isso aqui rapidamente para demonstrar para vocês. Então, ó, vamos verificar ali, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconsiderar por enquanto aqui o ômega B, eu vou deixar só os ômegas ali em cima, tá? Então, ó, essa primeira parte ficaria ômega vezes o fluxo dr menos ômega r vezes o fluxo dr, tudo referenciado lá para o estator, mais j ômega e vezes o fluxo QR e menos j ômega vezes o fluxo QR. Novamente, ó, esse ômega, vamos ver onde é que está o ômega, o ds aqui. Não tem nenhum ds, não tem porque isso aqui é estator, mas vale para o rotor também, tá? Então, essa expressão vale para o rotor, então eu poderia escrever também, ó, que ômega dr vai ser, que o fluxo em dr vai ser igual ao fluxo QR com um J aqui na frente, né? Então, se a gente observar, ó, essa expressão ela vai acabar se transformando nessa, né? E que é igual a essa aqui, então ela acaba se cancelando com essa aqui, né? E me sobra apenas isso aqui, ó. E veja que esse JQR eu ainda poderia substituir, né? Ou substituiria aqui ou aqui, né? Tanto faz, tá? Vamos ver o que está escrito aqui. Aqui foi substituir tudo por QR. Então, veja que esse... deixa eu escrever aqui embaixo, ó. Substituindo isso aqui, então nós teríamos, ó, que isso aqui tudo seria igual aqui a menos ômega R. Aí tem um J aqui também, né? J fluxo QS, né? Que daí eu somaria com esse aqui, né? E daí, obviamente, eu teria essa expressão, que ela é em função de ômega E menos ômega R. Tá? Perfeito. Então, agora, utilizando aquelas expressões anteriores, tá? Veja o que nós temos nessas expressões. Nós temos esses fluxos aqui que eu não conheço, que eu já tenho eles, tá? A gente determinou isso na aula passada também. E eu vou substituir eles aqui, então, para depois a gente poder transformar tudo isso aqui lá para regime permanente, tá? Porque a gente sabe que em regime permanente, ó, FQR vai ser igual a FAR. E também sabemos que o FQS vai ser igual ao FAS, né? Em regime permanente a gente viu isso, tá? No formato fasorial, né? Então vamos lá, verifiquem que aqui está tudo em formato de QS e QR. Então a gente vai obter as tensões VAR, né, e a VAS, tá? As tensões VAS é a tensão na fase A no estator e a VAR é a tensão na fase A no rotor. Tá? E daí com isso a gente vai conseguir escrever todo o nosso sistema em função apenas de uma fase, né? E daí a gente obtém aquele nosso modelo que a gente já conhece, que a gente estudou lá na graduação, aquele modelo da máquina, um formato por fase, tá? Então vamos lá. Ó, substituindo esse valor, isso aqui nós obtivemos na aula passada, substituindo esse valor nessa primeira expressão que nós determinamos, ó, veja, eu vou substituir esse fluxo QS aqui, ó, a gente acaba obtendo essa expressão. Ó, veja que o VQS, a gente sabe que em regime permanente, então vai ser igual ao VAS, né? Se a nossa transformada lá tiver o θ0 igual a zero, tá? Então, eu consigo obter essa expressão. Se você quiser determinar essa expressão aqui, ó, basta substituir isso aqui
e trocar todos os IQS por IAS, tá? Porque além de a gente ter o VAS igual ao VQS, o nosso IQS também vai ser igual ao IAS, tá? Porque veja, como eu falei para vocês, nós temos essas expressões aqui, tá? E elas são válidas não apenas para a tensão, mas para a corrente também. Então elas são o eixo D do que ele é defasado 90 graus. Então basta eu substituir. E quando eu faço daí a análise, quando eu cheguei nessa conclusão que o VQ vai ser igual ao VA, tanto para o estator quanto para o rotor, eu levo isso junto comigo para a corrente e para a tensão. Então basta, ó, onde eu substituir aqui, onde eu tenho IQS, eu substituo por IAS, tá? Veja que aqui, ó, eu tenho IQS e IQR. Então esse aqui seria o nosso IAS, que está presente aqui, e esse nosso aqui o IAR, tá? Que é a corrente da fase A lá no rotor, tá? A mesma coisa a gente faz daí para a segunda expressão lá, que é para a tensão lá no rotor, tá? Então a tensão no rotor, a gente vai substituir esse fluxo QR aqui e encontramos essa expressãozinha. Aí essa expressão ela já começa a ficar com aquela cara de uma função do escorregamento, tá? Veja que o escorregamento já aparece aqui, tá? De onde é que ele aparece? O escorregamento a gente define como a velocidade angular, ou em RPMs também pode ser, tá? Velocidade angular que está sendo alimentada a máquina menos a velocidade do rotor dividido pela velocidade que está alimentando a máquina, tá? Então, se vocês substituírem essa expressão fluxo QR aqui, nós vamos acabar obtendo essa expressãozinha. E, obviamente, a gente tem que trocar aqui também as correntes, né? A corrente IAR, né? O QI, QR vira IAR e assim por diante, tá? Então, veja aqui nós obtivemos essa expressão. Veja que esses dois termos aqui, do termo imaginário, eles são exatamente iguais, tá? Exatamente iguais. Então, veja que quando a gente for montar esse circuito, ó, isso aqui seria um indutor, onde eu tenho corrente vindo lá do estator, como corrente vindo lá do rotor. Então, veja que aqui, ó, nós temos uma corrente IAS e aqui nós temos uma corrente IAR, né, referenciada ao estator. Tá? E ela vai estar entrando aqui, né, onde essa aqui seria então a nossa indutância magnetizante. Tá? Então vamos lá, vamos desenhar esse circuito. Ó. Esse nosso circuito está representado aqui. Aqui faltou nessa componente, então o J ômega E sobre ômega B. Isso aqui é o sistema em P1, né? Esse ômega B para deixar em P1. Então o sistema aqui está todo em P1. E veja, ó, o VAS. O VAS, se tu pegar a corrente aqui, ó, corrente AS vezes a resistência, nós temos esse termo aqui, ó, resistência, né? Essa aqui seria uma indutância de dispersão da máquina, tá? Da fase da máquina, né? Essa aqui, então, seria a magnetizante da nossa máquina. Aqui, ó, nós teremos a dispersão lá no rotor, tá? E aqui nós teríamos, então, essa resistência, que ela varia dependendo do escorregamento, né? Então, só redefinindo aqui o escorregamento, a gente sabe que o escorregamento é a frequência de alimentação da máquina menos a frequência atual do rotor e dividido, então, pela frequência da máquina, que está alimentando a máquina. Então, digamos, se o rotor estiver parado, se a máquina estiver parada, e mesmo assim eu estou alimentando ela, nós temos, então, S igual a 1, né? Porque isso aqui é para a máquina parada, né? Ó, porque se a máquina está parada, a velocidade do rotor é igual a zero. E quando nós temos uma velocidade síncrona, né, S é igual a zero, né? Se S é igual a zero, significa que, vamos botar aqui, ó, velocidade síncrona. Aí eu tenho que ômega E ele vai ser igual a ômega R, né? Daí nós temos a velocidade síncrona, tá? Certo. Nós podemos ter também o S negativo, tá? O S negativo significa que a nossa velocidade do rotor está maior
do que a velocidade de alimentação. Aí o que acontece é que nós temos a regeneração, né? A máquina está trabalhando como gerador e não mais como um motor, tá? Porque a velocidade do rotor está maior que a da alimentação. Bom, a equação do torque. A equação do torque, a gente vai pegar aquela nossa equação que nós tínhamos, né? E vamos fazer o que, ó? Nós vamos substituir essa expressão aqui, ó. Nós encontramos também lá na aula 4, tá? Então, como é que a gente vai fazer essas substituições? Eu acho mais fácil a gente fazer o seguinte, ó. Eu vou começar pela resposta, tá? A resposta é essa expressão que está aqui, ó. Então eu faço a multiplicação de J vezes esqueci o nome desse asterisco aqui, é complementar, né? De IAS e multiplico por IAR. Eu pego só a parte real desse resultado aqui e a gente vai obter essa parte aqui de cima, tá? Então vamos fazer isso rapidamente só para provar que é verdadeiro. Então, se eu pegar aqui, ó, quem é IAR? Ó, se eu observar IAR, pegando aqui dessas expressões aqui em cima, eu consigo verificar que IAR ela vai ter uma componente IQR menos JIDR, tá? Isso aqui é só um fasor, tá? Esse raiz de 2 aqui não vai entrar, porque isso aqui tudo representa um fasor, tá? Isso aqui seria, por exemplo, o valor de amplitude, tá? Mas vamos escrever aqui então o nosso IAR, que é um fasor também, como essa expressão, tá? Como IQR, que é a parte real, menos JIDR, que é a parte imaginária, tá? Então vamos fazer agora o seguinte, vamos escrever o IAS conjugado, né? Agora eu lembrei, conjugado, tá? Então aqui ficaria, ó, que seria o IQS, daí aqui só trocaria o sinal, né? Mais, então JIDS. Tá? Então esse aqui seria o conjugado. Ó, já trocando aqui esse aqui na fase, né, com o sistema ABC, esse aqui no de QDO, né? Bom, fazendo essa troca, então, pelo conjugado, agora vamos fazer a multiplicação. Vamos multiplicar, então, IAS conjugado por IAR. Tá? Isso aqui são vetores, né? São fasores, tá? Então, os fasores ele tem a parte imaginária. Então, vamos fazer essa multiplicação. Tá? Eu vou escrever aqui embaixo, já, tá? Então, ó, multiplicando esse primeiro termo aqui. Ó, deixa eu escrever aqui rapidamente, né? Para não ficar muito confuso. JIDS. E vamos multiplicar aqui então por IQR menos JIDR. Fazendo a primeira multiplicação, então nós teremos IQS, IQR, depois menos JIQS vezes IDR, depois essa segunda parte aqui, então, mais JIQR vezes IDS. E finalmente a última parte nós teríamos, então, ó, J com J vai dar menos, então aqui acaba ficando mais. Então, mais IDS por IDR. Tá? Então, o que a gente faz? Só que nós temos ainda que multiplicar tudo isso aqui por J, né? Porque veja, tem um J aqui. Então, antes disso eu vou botar aqui, ó, J, vou abrir aqui um colchete, eu vou escrever aqui, vou pegar só a parte real, ó. Então aqui a parte real seria IQS, IQR
essa primeira parte faltou um R aqui, né? IQR. Tá, daí esse aqui é uma parte real, a outra parte real estaria aqui no final. Então, mais IDS, IDR, aí mais, vamos botar aqui, ó, J. Eu vou pegar essa parte, IQR, IDS e menos essa aqui. Então, menos IQS e IDR. Ó, esse J vai multiplicar então essa parte aqui, então na verdade nós vamos acabar ficando aqui, o J vai ficar aqui e aqui vai ficar aí real, né? Só que vai ter um menos, aí esse menos eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui para dentro. Então aqui ficaria menos e aqui ficaria mais, né? Então aqui é IQS, né? Então mais IQS. Agora se vocês verificarem, ó, essa expressão aqui, que é a parte real, né? Se eu pegar a parte real de toda essa expressão ali, ó, essa aqui é a parte real, se vocês verificarem, ela é exatamente essa parte que está aqui em cima. Tá? Então, verifique que nós acabamos de provar que essa expressão que está aqui embaixo, ela é igual a que está aqui em cima. Tá? Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai considerar como se a gente estivesse trabalhando com um motor de indução com um rotor em gaiola, né? Isto é, daí as tensões VAR, que a gente determinou anteriormente, vai ser igual a zero. Então, a gente vai fazer um curto. Tá? E daí com o curto, a gente consegue calcular então a nossa corrente. Vamos pegar, por exemplo, aquele circuito anterior, né? Esse aqui, ó. Deixa eu pegar ele e colocar aqui para a gente acompanhar. Então essa corrente R, como é que eu posso calcular ela? Se vocês verificarem essa parte aqui, ó, eu posso botar em paralelo, né? Porque agora nós temos um curto aqui, certo? E se nós temos um curto, o que nós teríamos ali, ó? Como é que seria essa corrente IAR? Bom, essa corrente IAR, eu teria que fazer o paralelo entre essas duas impedâncias, tá? Ou eu ainda poderia, por exemplo, fazer um TVNAN aqui, né? Poderia calcular o TVNAN aqui dessa parte e depois conectar aqui, né? Que daí com o TVNAN eu teria, por exemplo, aqui uma fonte TVNAN conectada a uma impedância de TVNAN, e daí eu teria aqui essa outra impedância aqui, né? Que daí seria essa que está apresentada aqui. E daí eu consigo calcular, por exemplo, o meu IAR, né? Tá? Eu vou deixar esse cálculo para vocês fazerem, tá? Mas vocês vão conseguir encontrar essa expressãozinha aqui de IAR, tá? Daí fica como exercício para vocês. Tá? Vocês podem fazer de duas formas. Vocês primeiro façam um curto aqui desse lado, aqui, né? Faça um curto-circuito aqui e daí faz o paralelo dela e determina, por exemplo, a queda de tensão nesse ponto, né? Aí tu sabe, aí tu consegue fazer um circuitinho. Eu tô achando que é mais fácil vocês fazer por um TVNAN, tá? Aí como é que vocês fazem por TVNAN? Vocês fazem TVNAN desse ponto para a esquerda, tá? É mais fácil, certo? Mas eu deixo para vocês fazerem. Ó, daí esses valores aqui a gente tem, né? Tá? Esse XRR eu substituo aqui, ó. Tá? Então vai ficar em função da dispersão do rotor e da magnetizante. Tá? Daí substituindo essa corrente aqui, ó, IAR, nessa expressão, veja que aqui tem parte real imaginária também, né? Daí a gente acaba chegando nessa expressãozinha aqui, tá? Novamente, eu vou deixar isso aqui tudo como exercício para vocês, tá?
pelo menos façam uma vez isso, para determinar que isso aqui está correto, tá? O que a gente pode observar aqui então? Que o torque, então, ele depende do número de polos, o torque ele depende da frequência de alimentação, né? Ele depende ali também dos escorregamentos, tá? Então, dependendo do escorregamento, a gente vai alterar o torque, o que é, de certa forma, meio que óbvio, né? Bom, a gente pode traçar também, ó, uma impedância de entrada do circuito, tá? Visto com esse VAR igual a zero. Isso aí é fazer aquilo que eu falei anteriormente, ó. Se vocês pegarem aqui, ó, faz um curto aqui, bota isso aqui em paralelo com esse, aí soma depois com esse aqui, o que vocês vão ter? Vocês vão ter um circuito assim, né? Um circuito onde eu tenho aqui dois terminais, uma impedância conectado aqui. Então, se eu conheço a tensão, que é VAS, eu conheço a impedância, eu naturalmente consigo então calcular o VAS, né? Que é a tensão VAS dividido por essa impedância. Tá? Daí vocês conseguem calcular ali o módulo, né, como que vocês quiserem, tá? Ó, e assim, ó, veja que aquela expressão anteriormente, ela estava em função da corrente, né? Olha o torque aqui, ó, tá? Do módulo, né? Da corrente AS. Aí, encontrando o módulo de AS, eu consigo então escrever essa expressão que agora é em função de VAS, né? Que é mais fácil trabalhar, tá? Ó, com a expressão, a gente consegue também determinar o escorregamento máximo, né? Basta eu pegar aquela expressão anterior e o torque, né? Eu consigo calcular o torque máximo e o escorregamento máximo, tá? Então, o torque máximo, como é que eu calculo? Derivo isso aqui em função do escorregamento igual a zero, né? Tá? Então, eu consigo fazer isso. Eu consigo também achar daí o escorregamento máximo, tá? O escorregamento máximo daí seria esse ponto aqui, né, onde eu tenho o torque máximo, tá? Daí com o torque máximo eu vou lá e encontro o escorregamento máximo, tá? Vocês podem fazer também essa continha, eu acho que isso já foi feito até na graduação, mas vocês podem repetir aqui, tá? Então, vocês vão conseguir encontrar daí o valor do torque máximo aqui e, obviamente, também o escorregamento máximo, tá? Aqui esse slip seria o nosso escorregamento. Então, como eu falei para vocês, ó, a partir do momento que o escorregamento é positivo, que eu digo que é acima de 1, aí nós temos o gerador, tá? Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Ó, aqui o escorregamento então é 0, né? Aqui, ó, desse ponto para a esquerda aqui, né, nós temos então o motor, tá? Então veja, essa parte de cima, quando eu tenho aqui a parte de cima, ele é um motor. E quando o escorregamento, ó, começa a ficar negativo, aí eu tenho o gerador. Tá vendo que o escorregamento negativo é desse ponto aqui para a direita, né? Daí vejo que a minha curva, ó, ela fica para baixo, tá? Que é um torque negativo, significa que eu estou gerando energia. Tá? Daí veja que o nosso escorregamento ele é negativo também. Tá? Então nós podemos ter escorregamento positivo e negativo. E claro, se a gente tem escorregamento positivo, daí a gente tem o motor. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A gente pode analisar. Bom, agora vamos analisar como é que a gente pode controlar as velocidades, tá? Então veja, ó, aqui tem uma característica de torque e velocidade que ela é interessante, né? Veja, se eu pegar e alterar, por exemplo, a resistência do rotor apenas, veja que a resistência do rotor é essa resistência aqui, ó, que eu estou sinalizando aqui em cima. Veja que eu vou ter aí diferentes formatos de curva de torque, tá? Aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma curva de torque nesse formato. Se eu aumento essa resistência, ó, R2, por exemplo, maior que R1, verifiquem que eu também vou ter uma curva similar, tá? Veja, ó, se eu quiser, digamos que eu quero trabalhar com torque máximo, tá? Quero trabalhar sempre com torque máximo. Então veja, aqui eu tenho um torque máximo nesse ponto. Se eu quiser, por exemplo, diminuir a velocidade ou aumentar ela, aqui no caso eu estou
diminuindo a velocidade. Se eu quero diminuir a velocidade, o que eu posso fazer? E continuar trabalhando com o torque máximo, tá? O que eu posso fazer? Eu posso aumentar a resistência. Ó. Veja que aumentando a resistência para R2, eu continuo trabalhando com o torque máximo, né? Só que eu estou com uma velocidade menor. Ó. Que a velocidade está aqui, ó, que é ômega-r, que é a velocidade do rotor sobre a velocidade base. Então, esse aqui, o 2, significa que eu estou com o dobro da velocidade base no rotor. E se eu vou reduzindo essa velocidade, então, obviamente, que eu vou reduzindo a velocidade do rotor. Então, veja, se eu quero manter o torque máximo e reduzir a velocidade, uma das coisas que eu posso fazer é alterar a resistência desse rotor. Tem alguns motores de indução que eles têm o rotor bobinado e daí eles conseguem fazer isso, tá? Aí você consegue, na verdade, até emular essa resistência colocando um conversorzinho lá no rotor bobinado de uma máquina de indução, tá? Com o rotor bobinado. Mas, obviamente, que a gente sabe que existem métodos mais fáceis de controlar essa velocidade garantindo o torque máximo, né? Que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que é fazendo o controle vetorial, tá? Bom, mas essa é uma das técnicas, né? Que foi utilizada até no passado, tá? Não sei se ainda tem aplicação hoje em dia. Mas é uma forma assim de controlar, de garantir o torque máximo e controlar a velocidade, tá? Algumas pessoas de vocês podem pensar o seguinte: bom, eu também consigo controlar a velocidade fazendo o que, ó? Fazendo com que eu tenha aumentando a velocidade de frequência. Porque veja, essa é uma das formas de controlar a velocidade de uma máquina de indução. Porque a gente sabe, por exemplo, quando a velocidade de uma máquina de indução é 120 vezes o número de polos, né, dividido pela frequência. Agora não me lembro se é o inverso, mas eu acho que é assim a expressão, né? Então veja aqui, não, eu acho que é o inverso, né? Eu acho que é a frequência dividida pelo número de polos, né? Aí veja que se eu aumento a velocidade, a frequência, né, de alimentação dessa máquina, aumenta a velocidade também, né? Então o que acontece? Você até consegue fazer isso, né? Porque veja, ó, aqui a relação de ômega E sobre ômega B é 0,1. Se eu aumentar, se eu multiplicar por 5 vezes essa relação, veja que a velocidade da máquina vai aumentando, né? Do rotor, ó, aqui certo, ela vai aumentando, né? Só que o problema é que eu vou aumentando o torque também. Tá? Então veja que não é um funcionamento muito bom. É porque aqui eu vou estar com um torque muito baixo, né? E é um momento que a velocidade está muito baixa, então, na verdade, para uma máquina partir, o legal seria trabalhar sempre com o torque máximo, né? Ou pelo menos na partida ter o torque máximo, né? Porque veja o que acontece, se a máquina ela tem uma inércia grande, se eu tenho um torque baixo, eu não vou conseguir partir ela. Tá? Então, eu aumentando a frequência gradativamente, ela vai funcionar, até ela vai, mas ela não vai trabalhar com torque máximo. Seria interessante, ó, como no caso anterior, ó, que eu já partisse com torque máximo. Então, olha aqui, veja que a velocidade aqui é 0, então eu já saio com torque máximo. Ó, comparado aqui, eu tenho um torque muito baixo de partida. Então, seria interessante eu partir com torque máximo e se manter com torque máximo. Tá? Porque quando eu tenho torque máximo, significa que eu vou exigir do meu sistema uma menor corrente. Isto vai reduzir as perdas da minha máquina. É aquela história lá, né, de abrir a porta com uma alavanca, ou de fazer uma alavanca em alguma coisa, né, por exemplo, para arrombar uma porta, né, para fazer uma alavanca. Você vai pegar um pé de cabra, você vai tentar pegar mais na ponta dele. Por quê? Porque daí o torque vai ser maior. Você não vai pegar lá na metade do pé de cabra para arrombar uma porta. Porque você teria que fazer muito mais força. Tá? Uma máquina elétrica é a mesma coisa. Se eu tenho um torque maior, eu vou exigir uma corrente menor. Então, o ideal é sempre trabalhar com torque máximo, né? Então, é isso que um sistema que a gente vai ver na próxima aula faz, né? É o controle indireto, né? Que vai manter, então, sempre o eixo da componente do fluxo do estator em quadratura ou a 90 graus com o eixo do fluxo de campo lá do rotor. Tá? Então, e que é o momento que a gente vai garantir o torque máximo, tá?
Então esse aqui não é um controle lá muito legal, tá? Uma coisa que a gente poderia fazer para manter esse controle legal é, à medida que a gente vai aumentando a frequência, a gente vai aumentando a tensão de alimentação. Tá? Com isso a gente consegue garantir que nós tenhamos o torque máximo, tá? Mas isso é assunto da próxima aula, tá? Mas esse que a gente chama é o controle de V barra F, tá? Se eu aumentar, por exemplo, em 10 vezes a frequência, eu tenho que aumentar em 10 vezes a tensão de alimentação. Com isso a gente garante que nós temos sempre o torque máximo, tá? Mas esse sistema a gente vai ver que ele não é muito eficiente em toda a faixa de velocidade e de frequência dessa máquina, tá? Então, por isso que o controle vetorial vai ser bem interessante, porque ele consegue controlar a velocidade ou o torque mesmo com velocidade igual a zero, tá? Mas como eu falei, isso é assunto daí para a próxima aula, tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos ver como é que a gente obtém os parâmetros de um motor de indução, tá? No final a gente até iria fazer uma simulaçãozinha, mas a gente já fez essa simulação na aula passada, tá? Então essa parte de simulação já foi dada e a gente não vai ver, tá? Vamos ver só como é que a gente faz para obter os parâmetros dessa máquina, tá? Para a gente obter os parâmetros do motor, então a gente tem que realizar 3 tipos de teste. Um teste com corrente contínua, para a gente medir a resistência do estator. O teste é vazio ou sem carga, então a gente deixa a máquina rodar vazio ali com uma determinada frequência, normalmente a frequência nominal da máquina. E aí com isso a gente obtém a magnetizante e o teste de rotor bloqueado. Daí a gente consegue obter os valores da reatância de dispersão tanto do estator quanto do rotor, assim como a resistência do rotor, que é os parâmetros que a gente precisa para fazer a nossa simulação, né? Então já vamos direto para um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo de uma máquina de indução trifásica de 5 HP de 4 polos, 220 volts e 60 Hz. Um professor meu sempre me falou que quando não informa se a tensão é de pico, se é de eficácia, se é de fase, a gente sempre considera o seguinte, né? Que é 220, que a tensão que é dada, se não é falado nada, é a tensão de linha eficaz, tá? Então no caso aqui, essa tensão é uma tensão de linha, né, eficaz, 220 volts, tá? Então todos os valores de tensão e corrente são alternados e são expressos em valores eficazes na tabela abaixo. Então esses aqui já são os resultados do teste. Então foi feito um teste de corrente contínua, onde foi colocado então um valor ali, colocado uma tensão, uma fonte de tensão de 13,8 volts, não pode ser muito elevado, né, porque senão a corrente seria muito elevado. Então só bota um valor ali, um determinado valor que não extrapole muito a corrente do próprio motor. Tá? Veja que a unidade que está errada, tá? É 3 amperes, né? Não é volts. Foi feito aí um teste vazio, colocado 220 volts com uma frequência de 60 Hz e deixado em aberto, né? Então veja que vai ser consumido ali em torno de 200 watts e tem uma corrente daí. Veja que essas perdas aqui, essa potência que está sendo consumida é basicamente perdas no motor, né? Bom, nós temos também o teste com o rotor atravado. O teste com o rotor atravado, ele vai ser basicamente para investigar as distâncias de dispersão no estator e rotor e as resistências do rotor. Veja que essa frequência que é utilizada aqui, ela tem que ser uma frequência mais baixa do que a nominal, porque normalmente as frequências do rotor, as frequências das correntes que circulam no rotor, elas são menores, né, devido à quantidade de polos. Então a gente tem que levar isso em consideração, tá, na hora que for fazer essa análise, porque essa resistência no rotor a gente viu que ela altera bastante o comportamento da máquina, tá? Então a gente tem que fazer essa avaliação na própria resistência, na própria frequência que a gente for mais ou menos trabalhar com a máquina, tá? Bom, como é que é feito o teste em corrente contínua? Então a gente vai ali, bota uma fonte de tensão com um determinado valor e mede a corrente.
Na verdade, a gente vai botando, aumentando a tensão até que atinge uma corrente legal ali, né? Próximo da... Não precisa nem ser tão próximo da nominal, mas o valor ali é adequado, né? Bom, aí a gente pega, divide um pelo outro e divide por 2, né? Porque se a gente está ligando entre dois terminais, obviamente que a gente está medindo duas resistências, né? Então, você tem aqui um terminal. Ó, se eu for fazer, por exemplo, a medida aqui, né? Uma fonte de tensão contínua, ela vai circular uma corrente, ela vai pegar duas resistências, né? Então a gente divide por 2, tá? E essa é a resistência de uma das fases, né? Esse aqui, o 0,531, a resistência do estator. Bom, o teste é vazio ou sem carga, né? O teste é vazio, então ele é análogo ao teste de circuito aberto transformador e é feito aplicando-se tensões trifásicas balanceadas 60 Hz aos enrolamentos do estator, sem carga mecânica. Então é só, a gente basicamente liga ele em 60 Hz, né, por exemplo 220 volts, só que o interessante seria aumentando essa tensão lentamente, né, para que a gente não tenha picos de corrente muito elevados. Tá? Então aumenta essa tensão, se pode fazer isso com esqueci o nome daquele aparelho agora, para aumentar, vai aumentando a resistência lentamente, daí vai aumentando a tensão, um autotrafo, né? Um autotrafo. Você poderia então utilizar um autotrafo para fazer essa análise, né? Conecta na rede, na alimentação trifásica, né? E vai aumentando lentamente até chegar na tensão de 220 volts. E daí mede ali as perdas, né, que vai ter. Tá? Então a potência da entrada durante esse teste é a soma das perdas ômicas no estator, que a gente já tem a resistência, então a gente já consegue calcular, né, qual foram as perdas, baseado nessa corrente que a gente mediu também nesse teste. E as outras perdas então são relativas às perdas do núcleo, né, devido à esterese, correntes induzidas ali, correntes Foucault, no núcleo, né, e algumas perdas rotacionais devido ao atrito e ventilação, né. Esse aqui seria aquele UB, né, que é o coeficiente de atrito. As perdas ômicas no estator, então, como a gente já tem a resistência no estator e nós temos a corrente que foi medida, o que a gente pode fazer então é encontrar a perda relativa às perdas ômicas, né? E daí com isso subtraindo uma da outra, as perdas que foram medidas menos essas perdas na resistência do estator, a gente consegue medir então a potência relativa então às perdas no núcleo e as perdas rotacionais. Tá? Bom, então, nota-se que a vazio o fator de potência é muito pequeno. Tá? Isto é, só vai ter a potência aparente reativa. Né? Então, é como se a gente tivesse só um indutor ali, né? Porque a reatância indutiva é muito maior do que a resistiva aqui, porque a resistência é muito pequena. Então, na verdade, a potência que a gente está medindo ali, essa potência aparente, é praticamente toda reativa. E daí, com isso, a gente faz o quê? A gente acaba medindo apenas deixa eu botar aqui, mostrar aqui para vocês. A gente acaba medindo apenas eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar o circuito novamente. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu não deveria ter tirado ele daqui, né? Então veja que quando a gente tem um rotor parado, o que significa o rotor parado? O rotor parado é o seguinte, ó, o escorregamento é igual à frequência que está alimentando a máquina menos a frequência do rotor dividido pela alimentação do motor, né? Então veja, se o rotor está parado, o S vai ser igual a 1. Né? Então, aqui é parado. Por quê? Ó? Porque a velocidade do rotor é 0, né? O S é igual, então ele está parado. Agora, se a máquina está girando sem carga, ela vai alcançar uma velocidade muito próxima da velocidade síncrona. Então isso aqui vai ficar muito próximo de 0. Aí o que acontece? Se você verificar o circuito aqui em cima, ó, se o S é próximo de 0, isso aqui vai ter uma impedância praticamente infinita. Então, na verdade, toda a corrente ela vai circular entre o estator e a magnetizante.
Tá? Então, na verdade, ó, como esse valor da resistência é muito pequeno, a gente está medindo aqui praticamente a potência toda da a potência aparente, né, era praticamente desses indutores aqui, tá? Então, na verdade, o que a gente está medindo ali é a soma da dispersão com a magnetizante, tá? Como a magnetizante é sempre muito maior do que a dispersão, a gente está medindo basicamente ali é praticamente a magnetizante, tá? Então, ó, aqui nós teremos que o valor que a gente está medindo ali dessa reatância, se a gente pegar a tensão de linha, né, dividir pela corrente de linha, dividir por raiz de 3, a gente vai estar medindo então essa reatância, tá? Que é a soma então da dispersão mais a magnetizante, tá? A gente guarda esse valor que a gente vai encontrar depois esses valores mais tarde, tá? E de forma individual, né? Bom, agora o teste com o rotor bloqueado. A frequência das tensões aplicadas é algumas vezes menor, né, como eu tinha comentado anteriormente, do que a nominal, para obter um valor representativo da resistência no rotor, né? Uma vez que durante a operação normal a frequência do rotor é baixa e as resistências do rotor de algumas máquinas variam consideravelmente com a frequência. Então verifique que a gente não pode simplesmente botar 60 Hz e medir, vai ter um valor errado e esses valores, como a gente viu, da resistência alteram bastante o torque. Então, às vezes, se a gente mede uma resistência que não é real na prática, né, porque tem frequências mais baixas, e a gente faz simulação com uma resistência que a gente encontrou, por exemplo, com a frequência nominal, a gente acaba tendo uma diferença do torque na simulação e no experimento, tá? Então não é interessante. Então vamos fazer essa medida em frequência mais baixa. O problema de fazer essa medida em frequência mais baixa é que é mais difícil você conseguir uma fonte alternada com 15 Hz, né? Então, se a gente quiser, por exemplo, uma fonte alternada com 60 Hz, é fácil, né? A gente pega ali eu acabei de falar, um autotrafo, né? E vai alterando, conecta na rede e altera ali a amplitude. Aí isso é 60 Hz. Você vai ter uma tensão alternada com 60 Hz, né? Que vai de 0 até o valor que você deseja. Agora com 15 Hz não, eu preciso de uma fonte alternada ou de algum inversor com filtro na saída para fazer essa análise, tá? É um pouquinho mais complicado aí. Bom, a rotor parado, então a impedância, ela vai ser igual ao que, ó? Ela vai ser basicamente toda a corrente, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, toda a corrente que a gente vai ter ali, vamos voltar aqui. Ó, se o nosso motor está parado, nós temos o S igual a 1, então veja, ó, isso aqui, ó, vai ser igual a 1. Então, aqui e aqui como é um curto-circuitado, então, basicamente, a gente vai ter esse circuito. Como essa impedância aqui é muito maior do que essas outras aqui, ó, o que vai acabar acontecendo é que a corrente vai circular assim, né? Então, na verdade, o que a gente vai estar medindo ali é o seguinte, a gente vai estar medindo toda essa impedância aqui, que ela é formada pela impedância do estator, a resistência do estator, mais a resistência do rotor, e mais essas duas impedâncias aqui, tá? Então, primeiro, as perdas. Se a gente for medir a potência, ó, veja que a resistência do rotor, ela vai ser calculada de que forma? Veja que a resistência do estator a gente já calculou, tá aqui, RS. Então, se a gente for medir a potência que está circulando ali, quando a gente fizer esse teste, a gente vai ver que toda aquela potência ele basicamente está em cima dessa resistência aqui, essa RR. Então, a potência que a gente vai estar medindo ali, ela é basicamente vai ser para encontrar essa resistência RR, né? Ela vai medir com uma determinada precisão. Bom, agora, a respeito da impedância. Com o rotor parado, então essa impedância de entrada, a gente pega a tensão de linha, corrente de linha, e divide por raiz de 3, nós obtivemos aqui essa impedância, tá? Ó, e veja que agora a gente já tem essa resistência do rotor, a resistência do estator, e essa impedância, né, que é aquela que eu falei, que é a soma de todas elas, vai ser igual a esse valor que a gente acabou de encontrar, né, com essas tensões e essa corrente. Aí veja que daqui, ó, a gente obtém essa expressãozinha aqui, ó, 15 dividido por 60, né, se a gente faz o módulo, né,
e menos essas resistências que a gente já conhece, né? Daí daqui a gente consegue obter essa autoimpedância, tá? Normalmente a gente tem a impedância do estator igual a do rotor, tá? Então a gente basicamente pode sugerir que uma é igual a outra. Daí esse valor a gente divide por 2, tá? Para obter o valor de cada uma delas, tá? E daí daqui a gente obtém todos os parâmetros que a gente precisa para fazer a máquina: a resistência do estator, a resistência do rotor, a resistência magnetizante, a reatância magnetizante e as duas reatâncias de dispersão do estator e do rotor, tá? Aqui daí só um exemplo, né, de uma das máquinas, tá? Por exemplo, aqui não tem o exemplo de 5 HP, né, mas a gente tem um de 3 HP, tá? Vamos só dar uma olhada, ver se esses valores ficaram relativamente próximos. A resistência 0,5, aqui do rotor 0,4, né, a potência é um pouquinho menor, né? Bom, as dispersões aqui, ó, 0,754. Aqui a nossa dispersão ficou em 0,9, então está um valor relativamente próximo. E a magnetizante aqui 26 e aqui 31. Tá? Então, assim, a gente chegou em alguns valores que não estão muito distantes do que normalmente a gente poderia encontrar comercialmente, tá? Esses valores comercialmente são muito próximos dos fabricantes, porque os fabricantes acabam que, como já é um motor mais antigo, então, e esses motores sofreram muitas otimizações atualmente, então, e tem poucos fabricantes, né, desses tipos de motores de indução. Então, basicamente, quando você vai medir um motor e outro, você vai verificar que tem valores de certa forma próximos, né? Por exemplo, se eu pegar uma máquina de 3 HP, vou comparar com, sei lá, com uma da WEG, com uma da ABB, a gente vai ver que os valores não fogem muito disso, tá? Bom, o que eu teria a seguir aqui que mostrar era as simulações, mas a gente já fez simulação na aula passada, né? Mostrei a simulação de motor indução trifase 3 HP, 50 HP e os outros e outros motores maiores, né? Aqui, ó, só vale a pena a gente dar uma olhadinha na questão da frequência que eu comentei para vocês, tá? Então, veja, esses 3 gráficos que estão aqui em cima é para um motor de 3 HP. Veja que a frequência nas fases, né, no estator, elas são muito mais elevadas do que no rotor. Então, veja, ó, quando eu tenho torque próximo de zero, isto é, o motor está trabalhando a vazio, eu vejo que não tem corrente circulando no rotor, tá? Veja que aqui, ó, eu vejo que tem um determinado torque, né? Eu estou apontando aqui com o mouse, mas basicamente esse torque é só para vencer ali o momento de inércia da máquina, o coeficiente de atrito e tudo mais, né? Aí ele está ali basicamente em velocidade nominal, né, de 1800 RPM, e aí eu não tenho corrente circulando no rotor, certo? Porque ele está basicamente com velocidade síncrona ali, né? Aí o que acontece? A partir do momento que eu dou um degrau aqui com torque externo, o que acontece é que vai ter correntes no rotor agora, e veja que as correntes no rotor eles têm a frequência bem menor, né? Aqui provavelmente é 60 Hz, e aqui ali, como a gente viu, ele pode ser ali em torno ali de uns 15 Hz, tá? Então veja que a frequência aqui é bem menor, por isso que a gente tem que calcular ou medir, né, a resistência no rotor para essas frequências menores, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó, quando eu tenho um degrau aqui no torque, eu tenho uma redução aqui da velocidade, né, porque esse sistema aqui não está controlado, tá? Esse aqui então é para uma máquina grande, né? Veja, aquela máquina era 3 HP, essa aqui é de 2250 HP. Então veja que a corrente, ó, a resistência, a frequência aqui ela já é muito menor, tá? Muito menor mesmo, né? A frequência no rotor. Aqui está a representação do torque, né? E a da velocidade. Essa aqui é só uma representação do que acontece, né, nas máquinas quando eu tenho, por exemplo, uma máquina de indução muito grande, né? Como eu tinha comentado para vocês, ó. Aqui ela
imagina que eu estou partindo aqui dessa velocidade. Eu estou aqui, por exemplo, com uma velocidade com um torque zero, isto é, aqui está em regime permanente, 1.800 RPM. De repente eu dou um torque, ó, de 0 para 8.9 kN. Quilonewtons-metro, né? O que acontece? Ó, essa máquina, então, ó, quando eu dou o torque, eu aplico o torque degrau, a velocidade espera-se que ela vai reduzir, né? Como a gente consegue perceber aqui, ó, certo? E o torque daí vai aumentando e a velocidade reduzindo. Daí o que vai acontecer? Ó? Ela vai chegar e vai manter, depois da aplicação desse torque, ela vai ficar com vai entrar em regime permanente também, né? Mas veja que antes de ela entrar em regime permanente, ela fica oscilando aqui na velocidade, tá? Como vocês podem perceber, ó. Ela vai, como a inércia dela é muito grande, o que acontece é que a partir do momento que eu dou esse degrau no torque, ela chega a ultrapassar o torque que eu tinha aplicado, daí aumenta, ó, diminui a velocidade, depois começa a aumentar a velocidade de novo e vai até ficar com um determinado torque e uma determinada velocidade, tá? E se eu for partir de 8.900 8,9 kN para zero, de novo, eu tirei a carga, a mesma coisa acontece, né? Aí eu vou ter aumento da velocidade brusca, né? Porque eu tirei a carga, né? E daí depois ela reduz, aumenta até chegar na velocidade que ela trabalha em regime permanente, tá? Isso daí está representado aqui, né, nesse gráfico, tá? A mesma coisa aqui, só que agora numa curva de torque por velocidade, tá? Aqui são outros gráficos que não vou comentar agora, que não faz muito sentido. Nem sei porque que eu botei esses gráficos aqui. Tá? Bom, com isso a gente então finaliza essa parte, né, essa aula 12, que é sobre a máquina trabalhando em regime permanente, né? Interessante essa aula que a gente acaba obtendo todas aquelas expressões e formas de ondas e até circuitos, modelos de circuitos que a gente aprendeu lá na graduação, né? Que a gente já consegue entender agora porque que ela tem aquele formato, né? Que é parecido com o de um modelo de um transformador, né? Só que ela é um transformador, né? Como todo mundo sabe, é uma máquina que não é girante, né? Bom, então com isso eu finalizo a aula, tá? E na próxima aula a gente vai estudar daí o controle vetorial, né? E como é que a gente faz para manter então trabalhando com torque máximo, né? E a gente vai verificar que a gente vai manter o torque máximo quando a gente mantiver um ângulo do fluxo devido à corrente no estator e um fluxo devido às correntes que circulam no rotor a 90 graus, tá? Fazendo isso a gente garante então que nossa máquina vai trabalhar com torque máximo e com isso ela vai trabalhar com correntes menores, tá? Para um determinado torque. Certo? Então a gente continua na aula 13, na próxima aula, e conversamos em breve. Então, até mais. Tchau.